O vento gelado daquela noite parecia sussurrar segredos antigos, carregando consigo o choro abafado de uma criança. Uma menina pequena, talvez com 5 anos, apertava contra o peito um relicário de prata, seu único consolo. As estrelas, pálidas e distantes, eram as únicas testemunhas de sua fuga desesperada, seus pezinhos descalços cortando o chão úmido da floresta. Ela corria, sem destino, apenas impulsionada pelo instinto de sobreviver. A promessa, sussurrada momentos antes por uma voz que agora era apenas um eco distante, ecoava em sua mente. Guarde isso, minha filha, um dia ele te mostrará o caminho. O medo era um manto frio, mas a pequena chama da esperança, alimentada por aquela promessa e pelo brilho tênue do relicário, a impedia de sucumbir. Ela não sabia para onde ia, mas sabia que não podia parar. O passado se desfazia atrás dela, enquanto um futuro incerto a aguardava no escuro. O eco da promessa, uma dívida de sangue e um amor proibido. Promessa fatal. Fique agora com o primeiro episódio de hoje. 20 anos se passaram desde aquela noite, mas para Helena o frio no peito permanecia, uma constante lembrança de um passado que ela não conseguia decifrar. Agora, uma mulher de 25 anos, ela encontrava seu refúgio e sua subsistência em uma pequena floricultura no coração da cidade. Suas mãos, antes tão pequenas e assustadas, agora trabalhavam com delicadeza e precisão, cuidando de orquídeas e rosas, cada pétala um lembrete da beleza efêmera da vida. O cheiro das flores era seu bálsamo, sua terapia. Mas por trás de seu sorriso gentil e olhos atentos, existia uma melancolia profunda, a sensação persistente de que uma parte essencial de sua história estava perdida, escondida nas sombras de sua memória. Ela se perguntava quem eram seus pais, de onde viera e o que a havia levado à porta de Dona Clara, a mulher que a acolhera com tanto amor. Dona Clara, a mulher que Helena chamava de mãe, era seu porto seguro. Uma senhora de cabelos brancos e olhos gentis, cujo abraço transmitia a segurança que Helena tanto buscava. Vivia em uma casa simples nos arredores da cidade, um lar repleto de memórias e de um amor incondicional. No entanto, nos últimos meses, a saúde de Dona Clara havia se deteriorado rapidamente. A tosse persistente e o cansaço que a abatiam preocupavam Helena profundamente. Ela sabia que Dona Clara guardava segredos sobre seu passado, fragmentos de uma verdade que nunca fora totalmente revelada. Às vezes, em momentos de fraqueza, a idosa murmurava palavras desconexas sobre uma promessa e um perigo, mas nunca conseguia ir além. Helena sentia que o tempo estava se esgotando e com ele a chance de finalmente entender suas origens, de preencher o vazio em sua alma. A cada dia que passava, a angústia de Helena crescia, temendo que a verdade morresse com Dona Clara. A incerteza sobre seu passado era um fardo pesado que Helena carregava, moldando cada uma de suas escolhas e a maneira como via o mundo. Ela se perguntava se a ausência de suas raízes a tornava menos completa, menos digna. Essa busca por identidade era uma chama que ardia silenciosamente dentro dela, uma necessidade premente de compreender quem realmente era. Helena muitas vezes se pegava olhando para o espelho, tentando encontrar traços de seus pais desconhecidos em seus próprios olhos, em seu sorriso. A cada novo dia, ela esperava que um sinal, uma pista, surgisse para desvendar o mistério de sua vida. Essa esperança, misturada à tristeza da ignorância, era o que a impulsionava a seguir em frente, a lutar por um futuro que pudesse finalmente trazer clareza e paz. Ela ansiava por um sentido, por uma história que pudesse chamar de sua. Em um universo paralelo de luxo e poder, Marcos, um jovem advogado brilhante, movia-se com a elegância de quem nasceu para o sucesso. No entanto, sua vida, embora impecável aos olhos do mundo, era uma prisão dourada. Seu noivado com Sofia, a filha de um influente magnata, era uma peça no intrincado tabuleiro de xadrez de sua família, um passo calculado para consolidar ainda mais o Império Almeida. Marcos sentia o peso das expectativas, a responsabilidade de carregar um nome que significava poder, mas também sacrifício pessoal.
Ele se via preso em um ciclo de compromissos sociais e decisões corporativas, onde a paixão e a verdadeira felicidade pareciam ter sido negociadas em troca de estabilidade e prestígio. Por trás de seu semblante calmo e profissional, havia um anseio por algo mais autêntico, uma vida que pudesse ser realmente sua, livre das amarras do dever e da tradição. A sombra da obrigação pairava sobre Marcos, sufocando seus próprios desejos e aspirações. Ele se sentia como um peão em um jogo de xadrez complexo, onde cada movimento era ditado por seu pai e pelas tradições familiares. O casamento com Sofia, embora socialmente vantajoso, era um compromisso sem amor, um mero contrato que selaria seu destino. Marcos passava noites em claro, questionando se aquela era a vida que ele realmente queria, se a riqueza e o poder valiam a pena se o preço fosse sua própria alma. Ele sonhava com uma liberdade que parecia inatingível, com uma conexão verdadeira que fosse além dos interesses econômicos e sociais. O peso de seu sobrenome era uma âncora, prendendo-o a um futuro que ele não escolhera, mas que parecia inevitável. Ele sentia-se um estranho em sua própria vida, um espectador de seu próprio destino. O destino, com sua ironia peculiar, orquestrou o encontro entre esses dois mundos tão distintos. Era um dia cinzento, com uma garoa fina que caía sobre a cidade, quando Marcos, em um momento de distração, esbarrou em Helena na saída da floricultura. Um buquê de margaridas brancas caiu no chão, suas pétalas espalhando-se pelo asfalto molhado. Seus olhares se cruzaram e, naquele instante, o tempo pareceu parar. Não havia palavras, apenas uma corrente elétrica que os unia, uma sensação de reconhecimento que ia além da lógica. Helena sentiu um arrepio, um misto de surpresa e uma familiaridade inexplicável. Marcos, por sua vez, ficou cativado pelos olhos profundos de Helena, que pareciam carregar a história de 1000 vidas. Foi um encontro efêmero, mas que deixou uma marca indelével em ambos, um presságio de que suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de uma forma que eles ainda não podiam compreender. Marcos se apressou em ajudar Helena a recolher as margaridas, seus dedos roçando os dela em um toque fugaz que enviou um tremor por ambos. "Me desculpe, eu estava distraído", ele disse, sua voz grave e suave. "Não foi nada", Helena respondeu, sentindo o rubor subir às suas maçãs do rosto. Havia algo nele que a atraía, uma gentileza rara em meio à pressa da cidade. Eles trocaram um breve sorriso, um momento de conexão silenciosa que durou apenas alguns segundos, mas que pareceu uma eternidade. Marcos sentiu uma curiosidade imediata sobre aquela mulher simples, mas com uma aura tão intensa. Ele se viu querendo saber mais sobre ela, sobre a história por trás daqueles olhos. Helena, por sua vez, sentiu uma estranha melodia em seu coração, um eco de algo que ela não sabia nomear. Aquele encontro casual sob a garoa parecia ter despertado algo adormecido dentro dela, uma nova esperança ou talvez um novo pressuposto. Naquela noite, Helena não conseguiu afastar a seus olhos, seu sorriso, a gentileza em sua voz. Tudo parecia estar gravado em sua memória. Ela tentava se convencer de que era apenas a estranheza de um encontro inesperado, mas sabia que era mais do que isso. Havia uma familiaridade, uma sensação de que eles já se conheciam de alguma forma, de algum lugar. Era como se uma parte dela o reconhecesse, mesmo sem nunca tê-lo visto antes. Helena se perguntava se ele também sentira a mesma coisa, aquela conexão instantânea que desafiava a lógica. Ela sabia que era perigoso se apegar a um estranho, especialmente com a vida complicada que levava, mas não conseguia evitar a curiosidade, a atração. Aquele encontro havia abalado a monotonia de sua existência, trazendo uma faísca de algo novo e emocionante, mas também uma pontada de apreensão. Mal sabia Helena que seus caminhos já estavam sendo observados. Sofia, a noiva de Marcos, passava pela floricultura em seu carro de luxo, justamente no momento em que Marcos e Helena se agachavam para recolher as flores. O sorriso que ela viu no rosto de Marcos, algo que raramente ele lhe dedicava, acendeu uma chama de ciúmes e desconfiança em seu coração. Sofia era uma mulher acostumada a ter o que queria, e Marcos era seu prêmio mais valioso, a chave para seu futuro de poder e influência.
Com sua beleza natural e sem artifícios, ao lado de seu Marcos, era uma afronta inaceitável. Seus olhos estreitaram-se e uma expressão de raiva e determinação tomou conta de seu rosto. Ela não permitiria que ninguém se intrometesse em seus planos. A partir daquele momento, Helena se tornaria um alvo, uma ameaça a ser eliminada, sem que ela soubesse o perigo que se aproximava. Em sua imponente mansão, o Dr. Almeida, pai de Marcos, era a personificação do poder e da autoridade. Um homem de poucas palavras, mas de olhar penetrante, que controlava cada aspecto da vida de sua família e de seus negócios com mão de ferro. Ele via o casamento de Marcos com Sofia não apenas como uma união familiar, mas como uma fusão estratégica que solidificaria ainda mais seu império. Para ele, emoções eram fraquezas e o amor uma distração. Sua vida era guiada pela lógica, pelo cálculo e pela manutenção do status quo. Seus segredos, enterrados profundamente no passado, eram as fundações de seu poder, e ele faria de tudo para mantê-los ocultos. A chegada de Helena, uma simples florista, era um mero inconveniente que ele mal notara, mas que, sem saber, começaria a desestabilizar o alicerce de sua vida cuidadosamente construída. O Dr. Almeida era uma força a ser reconhecida, um homem que não hesitava em eliminar qualquer obstáculo em seu caminho. A voz do Dr. Almeida era calma, mas carregada de uma autoridade inquestionável ao discutir os preparativos do casamento com Marcos. Você sabe a importância desta união, meu filho. Não é apenas sobre você e Sofia, é sobre o legado da família Almeida, ele disse, sem desviar o olhar dos documentos. Marcos ouvia em silêncio, a pressão de seu pai pairando sobre ele como uma nuvem escura. Ele tentava argumentar, expressar suas dúvidas, mas as palavras morriam em sua garganta diante da determinação inabalável do patriarca. Para o Dr. Almeida, o casamento era um negócio, um investimento no futuro, e qualquer hesitação de Marcos era vista como uma fraqueza inaceitável. A conversa era unilateral, uma imposição de vontade, deixando Marcos com a sensação de estar sufocado pelas expectativas e pelo peso de um destino que não escolhera. Ele sentia-se preso em uma teia de responsabilidades que pareciam impossíveis de romper. De volta ao refúgio de Dona Clara, enquanto arrumava a estante de livros antigos da casa, Helena sentiu algo incomum. Seus dedos roçaram uma pequena caixa de madeira escondida atrás de alguns volumes empoeirados. A caixa era simples, sem adornos, e parecia ter sido esquecida ali por anos. Uma onda de curiosidade a invadiu. Por que Dona Clara esconderia algo assim? Com cuidado, ela a retirou, a madeira velha chiando em suas mãos. O coração de Helena batia mais forte, uma premonição de que aquilo não era um achado qualquer. Era como se a caixa a estivesse chamando, prometendo revelar um fragmento do mistério que a envolvia. A poeira que cobria a caixa parecia a poeira do tempo, guardando segredos de um passado distante, talvez o seu próprio. A cada segundo, a expectativa aumentava, e ela sentia que estava prestes a tocar em algo significativo, algo que poderia mudar tudo. Com as mãos trêmulas, Helena abriu a caixa. Dentro, repousavam objetos que pareciam ter parado no tempo. Uma fotografia desbotada, quase irreconhecível, de uma mulher jovem com um sorriso gentil, e um relicário de prata intrincado, idêntico ao que a menina do flashback segurava. O coração de Helena deu um salto. Ela pegou o relicário, sentindo o metal frio em seus dedos, e uma corrente elétrica percorreu seu corpo. Era uma sensação estranha, de familiaridade e estranhamento ao mesmo tempo. A foto, embora embaçada, parecia evocar algo profundo dentro dela, uma memória que lutava para emergir. Quem era aquela mulher? E o que aquele relicário significava? As perguntas se atropelavam em sua mente, cada uma mais urgente que a anterior. Ela sentiu que estava à beira de uma revelação, que a verdade sobre sua origem estava mais perto do que nunca, guardada naqueles objetos esquecidos. Helena correu até o quarto de Dona Clara, o relicário apertado em sua mão. "Dona Clara, veja o que eu encontrei!" ela disse, a voz embargada pela emoção. A idosa que cochilava abriu os olhos lentamente. Ao ver o relicário, seu rosto se contorceu em uma expressão de terror e angústia. Um gemido fraco escapou de seus lábios, e ela tentou estender a mão, mas a fraqueza a impedia.
A promessa, ela sussurrou, a voz quase inaudível. O perigo. Seus olhos, antes tão gentis, estavam agora cheios de um pavor indizível. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A reação de Dona Clara não era de surpresa, mas de pânico, como se o relicário trouxesse à tona memórias dolorosas e perigosas. A urgência de entender se tornou palpável, a sensação de que o tempo estava se esgotando e que a verdade que Dona Clara guardava era mais sombria do que ela jamais imaginara. A tosse de Dona Clara intensificou-se e ela começou a ofegar, lutando para respirar. Seus olhos se reviravam e ela parecia querer dizer algo, mas as palavras se perdiam em meio à sua dificuldade. Não, não pode, ela tentava. Helena segurou a mão de Dona Clara com força, as lágrimas escorrendo por seu rosto. O que não pode, Dona Clara? Me diga! Mas a idosa apenas balançava a cabeça, uma expressão de desespero em seu rosto, como se estivesse presa em um pesadelo. A fraqueza a consumia e ela desmaiou, o relicário escorregando da mão de Helena e caindo no chão com um baque surdo. O som ecoou no silêncio do quarto, selando o destino de mais uma revelação adiada. Helena sentiu o pânico crescer, a verdade parecia escorregar por entre seus dedos a cada momento que Dona Clara perdia a consciência. Era uma corrida contra o tempo e ela sentia que estava perdendo. A impotência de Helena diante da doença de Dona Clara era avassaladora. Ela se sentia perdida, sem saber o que fazer, como ajudar, como arrancar a verdade que estava presa na mente da idosa. O relicário, agora em sua mão, parecia um peso, uma responsabilidade imensa. Ela olhava para o objeto, para a foto desbotada, e sentia uma conexão inegável, mas a informação crucial estava fora de seu alcance. A cada minuto que Dona Clara permanecia inconsciente, a esperança de Helena diminuía, e a angústia de sua ignorância aumentava. Ela se perguntava se algum dia desvendaria o mistério de sua vida, ou se estaria condenada a viver com a sombra de um passado desconhecido. A busca pela verdade se tornara uma obsessão, uma necessidade visceral que a impulsionava a seguir em frente, mesmo diante de tanta incerteza e dor. No dia seguinte, um buquê de margaridas brancas chegou à floricultura. O cartão, com uma letra elegante, dizia: "Espero que as flores perdidas encontrem um novo lar. Marcos." Helena sentiu um leve sorriso brotar em seus lábios, uma pequena chama de calor em meio à sua preocupação. Ele se lembrava dela. Pouco depois, o próprio Marcos com um ar um tanto constrangido. Eu estava passando por perto, ele disse, mas seus olhos revelavam uma curiosidade genuína. Helena sentiu o coração acelerar. Havia algo na presença dele que a acalmava, uma estranha sensação de segurança. Eles começaram a conversar sobre flores, sobre a vida, sobre a beleza das pequenas coisas. A cada palavra, a cada sorriso trocado, a conexão entre eles se aprofundava, e a tristeza de Helena parecia diminuir, mesmo que por um breve momento. Era um respiro de esperança em meio ao caos de sua vida. A conversa fluiu naturalmente, como se conhecessem há muito tempo. Marcos falou sobre a pressão de sua vida, sobre as expectativas de sua família e o peso de um futuro pré-determinado. Helena, por sua vez, compartilhou um pouco de sua busca por suas origens, a dor de não saber de onde veio. Havia uma vulnerabilidade em suas vozes, uma honestidade que os unia. Marcos sentiu uma admiração profunda por Helena, por sua força e sua resiliência. Ela era diferente de todas as mulheres que ele conhecia, autêntica e verdadeira. Helena, por sua vez, encontrou em Marcos um ouvinte atento, alguém que a entendia sem julgamentos, que via além de sua simplicidade. Aquele momento, em meio ao perfume das flores, era um refúgio para ambos, um oásis de conexão em suas vidas solitárias. Eles se permitiram sonhar, mesmo que por um instante, com um mundo onde as barreiras não existissem. A paz daquele momento foi abruptamente quebrada. Sofia, que havia seguido Marcos, irrompeu na floricultura, seus olhos faiscando de raiva. "Marcos, o que você está fazendo aqui? E com essa florista?" Sua voz era um chicote. Marcos se levantou, surpreso e constrangido. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. O olhar de Sofia era de puro desprezo e ameaça. "Não pense que você pode se aproximar do que é meu", Sofia disse a Helena, com um tom de voz baixo, mas carregado de veneno. "Você não sabe com quem está se metendo."
A ameaça era clara e Helena sentiu um arrepio. A inocência de seu encontro com Marcos se desfez, revelando a complexidade e o perigo que a cercavam. A partir daquele instante, Helena soube que sua vida estava prestes a mudar, e não para melhor. O mundo de Marcos era muito mais perigoso do que ela imaginara. Helena, apesar do susto, não se deixou intimidar completamente. Embora o medo a tocasse, uma faísca de sua inata força e resiliência acendeu-se. Ela ergueu o queixo, encarando Sofia com dignidade. "Não sei do que está falando", ela respondeu, sua voz firme, apesar da leve tremedeia. Marcos tentou intervir. "Sofia, por favor." Mas Sofia o ignorou, seus olhos fixos em Helena, como se tentasse perfurá-la. "Fique longe de Marcos, ele é meu, e você não é páreo para mim", ela rosnou. Helena sentiu a injustiça das palavras de Sofia, a arrogância de sua posição. Ela não era uma ameaça, apenas uma mulher que se permitiu um momento de conexão. Mas a determinação nos olhos de Sofia era inegável, e Helena soube que aquela mulher não hesitaria em usar seu poder para afastá-la. Aquele encontro não foi apenas um aviso, mas uma declaração de guerra silenciosa, uma batalha que Helena não havia pedido, mas que agora era sua. Naquela noite, incapaz de dormir, Helena pegou o relicário novamente. A joia parecia sussurrar segredos, e ela sentiu a necessidade premente de decifrá-los. Com a ajuda de um livro antigo sobre simbologia que Dona Clara guardava, ela começou a pesquisar os entalhes e o brasão gravados na prata. Havia um símbolo peculiar, uma flor estilizada entrelaçada com uma coroa, que parecia familiar. Horas se passaram e a cada página virada, Helena sentia-se mais próxima de uma revelação. Ela encontrou uma referência a um antigo brasão de família, uma linhagem quase extinta, conhecida por sua ligação com a botânica e por uma tragédia ocorrida décadas atrás. O coração de Helena palpitava. Seria possível que aquele relicário fosse a chave para sua própria história? A cada nova descoberta, a teia de mistério se tornava mais densa e Helena sentia que estava desvendando algo muito maior do que imaginava. A pesquisa de Helena a levou a um arquivo de jornais antigos. Ela digitou o nome do brasão e as datas que Dona Clara havia murmurado. Um arquivo de jornal amarelado pelo tempo surgiu na tela. A manchete era impactante: "Tragédia na mansão Monte Verde, família desadada." A data do artigo era de 20 anos atrás, a mesma época em que Helena fora encontrada por Dona Clara. Uma foto embaçada mostrava os escombros de uma mansão imponente, e os nomes das vítimas pareciam ecoar na mente de Helena. O artigo falava de um casal jovem e sua filha pequena, que supostamente havia perecido nas chamas. A dor da perda, a injustiça do destino. O arrepio que Helena sentiu não era de frio, mas de um reconhecimento aterrorizante. Ela estava tocando em uma ferida antiga, em uma história que parecia estar intrinsecamente ligada à sua própria existência. A verdade, antes um sussurro distante, começava a tomar forma, assustadora e real. A cada palavra do artigo, Helena sentia um nó se formar em seu estômago. A descrição da filha desaparecida, sua idade aproximada, tudo se encaixava de forma perturbadora com sua própria história. O incêndio, o desaparecimento, a falta de um corpo. Seria possível que ela fosse aquela criança? Que seus pais tivessem perecido naquelas chamas e que ela, por algum milagre, tivesse sobrevivido? Uma onda de emoções a atingiu. Tristeza pela perda de uma família que ela nunca conheceu, raiva pela injustiça e um medo profundo do que essa descoberta poderia significar. A promessa do relicário, "um dia ele te mostrará o caminho", agora fazia um sentido aterrorizante. O caminho era o passado, um passado de tragédia e mistério. Helena sentia que estava à beira de um abismo, onde a verdade poderia ser mais dolorosa do que a ignorância. Ela respirou fundo, tentando assimilar a magnitude daquela possível revelação, a conexão entre seu presente incerto e um passado brutal. Naquela noite, Dona Clara teve um breve momento de lucidez. Helena estava ao seu lado, segurando sua mão. Os olhos da idosa se abriram e ela olhou para Helena com uma intensidade que há muito não se via. "A mansão, Monte Verde", ela sussurrou,
A voz fraca, mas clara. Ele está envolvido, o Dr. Almeida. Helena sentiu um choque elétrico. Dr. Almeida? O pai de Marcos? A peça final do quebra-cabeça parecia se encaixar, mas antes que Helena pudesse pedir mais detalhes, Dona Clara fechou os olhos novamente, o cansaço a vencendo. As palavras ecoaram na mente de Helena. Dr. Almeida. O homem poderoso, pai do homem por quem ela sentia uma atração inexplicável, estava ligado à tragédia de sua família. O destino, ou algo mais sinistro, parecia estar tecendo uma teia complexa, conectando suas vidas de uma forma perigosa e inesperada. A promessa do relicário agora revelava um inimigo em potencial, um homem poderoso cujo nome estava ligado à sua própria dor. Helena tentou desesperadamente juntar os fragmentos da revelação de Dona Clara com as informações do artigo. A mansão Monte Verde, o incêndio, o brasão no relicário e agora o nome do Dr. Almeida. Tudo parecia convergir para um ponto, mas a envolta em névoa. Ela se sentia como uma detetive montando um quebra-cabeça com peças faltando. Cada pedaço da verdade trazia mais perguntas, mais incertezas. A ideia de que o pai de Marcos pudesse estar envolvido na tragédia de sua família era perturbadora, quase inacreditável. Como ela poderia se sentir atraída por um homem cujo pai talvez fosse responsável por sua dor? A ironia do destino era cruel, e Helena sentiu o peso de uma verdade que, se confirmada, poderia destruir não apenas sua vida, mas também a de Marcos. Ela sabia que precisava ser cautelosa, mas a sede por respostas era insaciável, e a cada segundo a urgência de desvendar tudo crescia. Enquanto Helena mergulhava em seu passado, Marcos se via cada vez mais atraído por ela. A simplicidade e a autenticidade de Helena eram um contraste refrescante com o mundo artificial em que vivia. Ele se pegava pensando nela constantemente, na intensidade de seus olhos, na doçura de seu sorriso. A cada dia, a ideia de se casar com Sofia parecia mais distante, mais errada. Ele sentia uma culpa crescente por seus sentimentos por Helena, mas não conseguia controlá-los. Era como se ela o puxasse para uma realidade mais verdadeira, mais honesta. Ele começou a questionar não apenas seu casamento, mas toda a sua vida, as escolhas que fizera, os caminhos que havia. Helena era uma luz em sua escuridão, uma promessa de uma vida diferente, uma vida que ele, no fundo de sua alma, desejava ardentemente. Mas essa atração era perigosa, um desafio direto ao império de seu pai e às expectativas de sua família. A distração de Marcos não passou despercebida. O Dr. Almeida, com seu olhar sempre atento, notou a mudança no comportamento do filho. A falta de entusiasmo com os preparativos do casamento, as ausências inexplicáveis, a aura de distração. Ele começou a investigar, discretamente a princípio, usando seus contatos e recursos. Rapidamente, o nome de Helena, a florista, surgiu em seus relatórios. Uma simples florista, sem sobrenome, sem posses, sem história. O Dr. Almeida sentiu um calafrio. Ele não gostava de pontas soltas, de elementos imprevisíveis que pudessem desestabilizar seus planos cuidadosamente elaborados. A presença de Helena na vida de Marcos era um risco, uma ameaça à reputação e ao futuro de sua família. Ele decidiu que precisava agir, antes que aquela simples florista se tornasse um problema maior, antes que ela pudesse desenterrar segredos que ele havia guardado por tanto tempo, segredos que poderiam destruir tudo o que ele construíra. Helena sentia o perigo se aproximando, como uma sombra que se alongava ao seu redor. A ameaça de Sofia, a doença de Dona Clara, a revelação sobre o Dr. Almeida, tudo parecia estar se conectando em uma teia de mistério e perigo. Ela sentia-se cada vez mais isolada, mas também mais determinada. A verdade, ela sabia, era uma arma poderosa e ela precisava encontrá-la, não apenas por si, mas por Dona Clara, por seus pais desconhecidos. A inocência de sua vida como florista havia se desfeito, dando lugar a uma jornada perigosa em busca de respostas. Ela sabia que estava entrando em um mundo de poder e segredos sombrios, um mundo para o qual ela não estava preparada. Mas o relicário em seu pescoço, o eco da promessa, a impulsionava a seguir em frente, a enfrentar o que viesse, a lutar por sua história e por sua verdade.
O medo era real, mas a coragem de Helena era ainda maior. Naquele momento, Helena tomou uma decisão. Ela não recuaria, não se esconderia. A verdade sobre a mansão Monteverde, sobre seus pais e sobre o envolvimento do Dr. Almeida precisava ser revelada. Não importava o quão perigoso fosse ou o que ela teria que enfrentar. Ela não era a menina assustada que fugia na floresta. Ela era uma mulher, como uma promessa a cumprir, uma história a desvendar. Cada passo seria calculado, cada pista investigada. Ela sabia que o caminho seria árduo, cheio de obstáculos e inimigos poderosos, mas a chama da justiça ardia forte em seu coração. Ela faria o que fosse preciso para honrar a memória de seus pais e para proteger Dona Clara. A partir daquele dia, Helena se tornaria uma caçadora da verdade, uma guerreira em busca de justiça, custe o que custar. Ela estava pronta para a batalha, pronta para enfrentar os fantasmas do passado. O relicário em seu pescoço parecia pulsar, uma conexão viva com um passado que se recusava a ser esquecido. Helena o apertava em sua mão, sentindo a frieza do metal, mas também a força que ele representava. Era mais do que uma joia, era um elo com sua identidade perdida, um lembrete constante da promessa que a acompanhava desde a infância. Aquele objeto simples era agora o centro de sua busca, o farol que a guiaria através da escuridão. Cada detalhe entalhado na prata parecia contar uma história, um segredo à espera de ser decifrado. Ela sentia que o relicário era a chave para desbloquear não apenas a verdade sobre seus pais, mas também a verdade sobre si mesma, sobre a mulher que ela estava destinada a se tornar. Era um símbolo de esperança, mas também de uma responsabilidade imensa, o peso de um segredo que poderia mudar muitas vidas. O peso do passado era um fardo que Helena sentia em cada fibra de seu ser. Era uma melancolia profunda, uma dor que não tinha nome, mas que a moldava. A cada passo em sua jornada, ela sentia a presença de seus pais desconhecidos, a dor de uma tragédia que a havia privado de uma infância normal, de uma família. Mas essa dor também era sua força, sua motivação. Ela não permitiria que a verdade permanecesse oculta. Ela não descansaria até que cada segredo fosse desvendado, cada mistério esclarecido. A promessa, que outrora fora um sussurro de esperança, agora era um grito de justiça. Ela estava pronta para enfrentar os desafios, para lutar contra as sombras, para trazer à luz a verdade, não importa o quão sombria ou dolorosa ela pudesse ser. A jornada seria longa e perigosa, mas Helena estava determinada a trilhá-la até o fim, custe o que custar. Helena caminhava agora por uma estrada desconhecida, o relicário em seu peito, um mapa para um passado que ela mal começara a desvendar. A cada passo, sentia o eco daquela promessa antiga, um chamado irrecusável. O Dr. Almeida, o homem poderoso e enigmático, era agora uma peça central em seu quebra-cabeça, e a conexão com Marcos, seu filho, tornava tudo ainda mais complexo e perigoso. O amor e o perigo pareciam dançar uma valsa macabra ao seu redor. Ela sabia que a verdade poderia destruir tudo, inclusive a tênue esperança de uma vida feliz com Marcos. Mas a busca pela justiça era mais forte. Ela estava pronta para enfrentar os fantasmas do passado, os segredos enterrados e a promessa fatal que moldaria seu destino. A jornada estava apenas começando, e o que a aguardava era incerto, mas uma coisa era clara: Helena não pararia até encontrar todas as respostas, não importa o preço a pagar. Continua.